boa tarde. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta transmissão. Hoje é dia 9 de outubro de 2023. Nós vamos fazer um balanço do que aconteceu com as chuvas no sul do país, especialmente no estado de Santa Catarina. Lógico, problema com logística, problema com acesso a algumas áreas de produção de grãos, de proteína animal, sobretudo da suinocultura. É para Concórdia, lá em Santa Catarina, que nós vamos agora, imediatamente, conversar com o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio Luiz Lorenzi, que já está conosco, a quem eu agradeço a participação. Prazer em falar contigo, Losivânio. Olá, você e todo o nosso time aí do Notícias Agrícolas que estamos aqui. É isso aí. Ô, Losivânio, deixa eu lhe perguntar uma coisinha antes de mais nada. Concórdia, choveu muito nos últimos dias. Como é que está o tempo por aí nesse momento? Tivemos bastante chuva, nós tivemos problema na terça-feira e quarta aqui na cidade de alguns alagamentos, algumas estradas também pelo desmoronamento de barreiras, e isso foi bem preocupante, mas agora, desde sábado, o tempo já começou a amenizar, hoje já abriu um sol, está mais bonito o tempo e acreditamos que por hora, né, as coisas tenham se normalizado. É claro que as propriedades têm muitas estradas que teve problema, mas também as prefeituras já colocaram os tratores para ajeitar isso, para não trazer problemas não só para a suinocultura, mas sabe que a avicultura e o leite é muito forte aqui, e tudo isso vem do interior, então precisa ter acessos para que as pessoas possam não só ir buscar aquele insumo que precisa, mas também levar para que a produção não pare. Bom, de alguma forma o problema de logística é grande, a temperatura, é lógico, está sendo monitorada, mas a chuva nos últimos dias deixou o estado em alerta. Algumas regiões como o Braço do Norte, você tem informações a respeito do que aconteceu por lá, junto aos associados da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Como é que está a situação lá em Braço do Norte? Alguma área específica com problema maior ou não? Não, na verdade, na suinocultura de propriedade, a gente, felizmente, não teve problema. É claro que o maior problema realmente foi na cidade, pegou toda aquela região aí de Braço Norte, de Orleans, Tubarão, que é uma região mais baixa mesmo, tem o rio que desce da serra, e quando chove muito lá naquele encostão de serra, como a gente fala, ela emboca tudo lá naquela região, então teve vários problemas, mas os maiores realmente foram na cidade. O interior, ele teve problemas de pontes, que foram algumas arrancadas, né? Mas de resto de problema de prejuízo em propriedade rural por inundação na suinocultura, ou até destelhamento, ou derrubada de granja dessa linha, felizmente não aconteceu nada. Agora, falando especificamente sobre os preparativos do suinocultor aí do estado de Santa Catarina para esse final de ano, já é hora, já estão se programando para a entrega dos animais para as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, já começaram esses preparativos, Losivânio? Sem dúvida, as indústrias antigamente faziam isso na primeira semana de dezembro, nos últimos tempos começou em novembro, e agora então a gente vê que há uma procura maior para aproveitar até o preço baixo que está o suíno ainda para o produtor, e consequentemente elas fazem um estoque para ter um ganho maior agora na virada, nesse final de ano aí para venda no comércio. Então eu acredito que os preços eles devem estar melhorando agora para as próximas semanas. Houve uma estabilização de preço nas últimas semanas, porque nós tivemos um problema que há uns 3, 4 meses atrás, que no começo do mês o preço subia, na primeira e na segunda semana, depois ele caía nas demais semanas do mês, voltando a estaca zero. E agora, então, a gente tem uma sustentabilidade de preço, a Bolsa de Suínos de Santa Catarina fechou a 6,33 nas últimas 2 semanas, ela vinha subindo. Então, nós acreditamos numa recuperação do mercado para o produtor à medida que vai se intensificando para o final do ano, porque há uma procura maior não só pelas indústrias que estão fora da grande indústria, mas até a grande indústria também comprando de independente para atender a demanda de final de ano. Bom, esse preço 6,63, 6,33, só repetindo por gentileza, ele fecha a conta, ele consegue dar uma margem para o produtor ou a margem sempre fica muito apertada nesse sentido? Só me corrige, Losivânio, por gentileza. 6, é o preço 6,33, 6,33. 6,33. Fecha a conta ou não?
ele já traz, de momento, uma recuperação pequena sobre a compra e venda. Só que esse suíno que está sendo comercializado hoje, ele ainda consumiu milho de 70, 80 reais, farelo de soja de 2,5, 2,600 a tonelada. Então, isso ainda não traz, se a gente comparar essa situação, que é o real do negócio. Agora, na compra e venda de imediato, ele já está deixando uma margenzinha de lucro, mas bem longe ainda daquilo que precisa, porque nós tivemos aí praticamente, estamos há 3 anos numa crise no setor independente. E uma crise muito forte, chegando a tempo de perder quase 300 reais por animal. Então, muitos se endividaram bastante para poder acreditar num futuro mais promissor. Então, nós precisamos que haja uma melhora mais significativa para que o produtor possa continuar acreditando na atividade, fazendo as melhorias que precisa dentro da propriedade rural, porque nesse tempo todo, Sérgio, pouco foi investido dentro da propriedade rural para manter ela de pé. Então, a gente precisa dar uma boa ajustada nisso para que a gente continue fazendo sempre com o melhor, como a gente sempre fez para chegar até aqui. Bom, geralmente nos anos anteriores ou durante períodos em que a gente tem um custo de produção muito elevado e os preços achatados, há uma orientação da associação, inclusive falando sobre a redução da entrega, a redução do peso dos animais entregues à indústria, diminuir um pouco o peso para ter uma rotatividade maior. Como é que está essa questão da entrega do peso dos animais entregues hoje à indústria? Como é que está sendo a orientação de vocês nesse sentido? Quando o produtor ele não tem caixa, como deu a crise, ele acaba vendendo cada vez mais leve porque ele tem que fazer o giro do dinheiro dentro da propriedade rural, então ele precisa. Então nós vemos que houve sim uma diminuição de peso de abate dos animais e consequentemente também com essa crise toda há uma redução, a gente já vê, acompanha aí os dados de abate do estado e do Brasil. Houve uma redução no abate nesse último trimestre e eu acredito que nós teremos ainda essa continuidade de redução, porque muita gente no começo do ano começou, principalmente os produtores independentes, a parar de produzir porque viu que não era compensatório. Então parou de cobrir as matrizes, mas esses leitões que vinham nascendo, alguns ainda estão entrando no mercado agora. Então essas matrizes obviamente foram abatidas, não estão mais no mercado, não tem produção, e deve continuar essa diminuição de oferta, eu acredito, não só nesse final de ano, mas pelo menos no primeiro semestre do próximo ano também. Nós temos os integrados, nós temos os independentes, né? Lógico que os integrados estão ali diretamente trabalhando para a própria indústria, o independente tentando sobreviver diante dos preços oferecidos, né, pela própria indústria também de uma outra forma. Houve uma redução, manutenção ou aumento do número de produtores de suínos aí no estado de Santa Catarina, lógico, com o aumento da demanda, expectativa de exportações, novos mercados nesse sentido, Rosivane? Essas questões de dizer novos mercados, expectativa é bom porque mostra a qualidade do produto que nós temos, a sanidade do nosso rebanho e tudo mais, a qualidade da proteína animal final, que é a carne suína. Mas os produtores, essa notícia não ajuda nem mais no psicológico, né? Então nós temos que ver que cada vez mais em todas as atividades está concentrando a produção e na suinocultura não é diferente. Cada vez mais as indústrias olham para investir aonde o produtor tem área de terra para colocar os dejetos, onde tem uma produtividade boa e, acima de tudo, onde tem sucessão familiar, que essa é a primeira que eles olham porque sabem que para dar continuidade na propriedade precisa alguém que toque, a sucessão familiar ela é importante nisso. Mas cada vez mais nós estamos perdendo produtores que fizeram com que esse estado tivesse essa pujança, porque não conseguem mais, numa propriedade pequena, ter o rendimento para manter. E as indústrias, com a competitividade que cada vez é maior, elas acabam concentrando a produção nessas propriedades mais eficientes para elas diminuírem o custo e continuar competitivas no mercado, seja qual for e independente do tipo de produção. Fazendo um balanço sobre o mercado de suínos, expectativa para esse finalzinho de ano, festas, né? O preço, né, que subiu um pouquinho, uma margenzinha ali, pelo menos dando um fôlego ao produtor. Agora, quando a gente fala de custo de produção, a gente lembra, como você mesmo disse, do preço do milho, do farelo. Com essa queda registrada agora, diminui um pouquinho essa pressão também. O sonho que se tinha, né, do produtor aí de Santa Catarina, da expectativa, né, de um sonho de ter a ferrovia do milho,
Isso vai acontecer ainda? Está nos planos ou mudou tudo da água para água mais ainda nesse sentido, Losivane? É sempre um sonho, mas é difícil concretizar por todos os entraves que tem. Eu sei que as empresas que querem colocar essa ferrovia, elas gostariam que tivesse um contrato sobre a movimentação da produção, as indústrias e cooperativas não aceitam isso, então é um pouco complicado. Eu não acredito tão cedo que a gente vá ter essas ferrovias dentro do estado transportando, porque há uma parte muito burocrática ambiental, quando a gente começa a olhar a questão do IMA aqui, enfim, toda a questão ambiental nacional, ela é um problema. Então a gente vê que o Brasil é um país muito burocrático. E quem vem para investir olha essa burocracia toda e desiste, porque não é fácil trabalhar da forma como a política age, fazendo leis cada vez mais para prejudicar, parece, o meio rural, o agronegócio, quando devia ser ao contrário. Então, eu lembro que o saudoso Mário Lansnasser, que era presidente da Aurora, ele dizia que ele ia apitar primeiro do que a ferrovia, ouvir o trem apitar. E eu acredito que nós estamos nessa mesma linha. Vamos acabar apitando primeiro do que ouvir o apito do trem, porque essa burocracia realmente é muito grande e sempre em épocas de eleições vem essa conversa de fazer ferrovias e tudo, mas na prática a gente não vê nem projetos, então é muito difícil continuar acreditando, por mais que eu sou pessimista, mas acima de tudo realista. Tomara que o apito venha antes, né, do trem do que o contrário, né, Rosivane? A gente torce para isso. Até porque, até falando sobre um pouquinho da questão política, esse marco temporal, essa questão da insegurança jurídica no campo atinge duramente o estado de Santa Catarina, principalmente a região oeste, né? Várias regiões do oeste de Santa Catarina, principalmente aqui no oeste, meio oeste, nós estamos com esse problema e é uma preocupação muito grande porque o Brasil, essa insegurança que eu comentei, né? Tem aí a lei, tem ali tudo dizendo como é, mas alguém vai lá mexer para tentar fazer diferente. E nós vemos aí um Congresso e um Senado, poderia dizer acovardado mesmo, porque um Supremo Tribunal Federal não está aí para legislar, quem está para legislar são o Congresso e o Senado, mas na inércia de ficar aí fazendo negociatas acaba fazendo com que o país sofra muito. A Santa Catarina, nessa questão da produção que tem, o agronegócio está lá muito focado, que é a produção de grãos, produção de leite, de suínos e aves, e sem dúvida alguma nós vamos perder muito se isso não mudar. Esperamos que haja o bom senso do Congresso e do Senado de fazer o papel deles por aquilo que foram eleitos que estão lá, para que a gente possa ter essa segurança no campo de continuar produzindo. Porque é inadmissível da forma como está hoje, produtores que estão há 100 anos em cima da propriedade, gerações, né, famílias, e agora então ter que sair sem saber onde vai, buscar regiões diferentes, pessoal de idade avançada já também. Então, é muito triste o que nós estamos vivendo no Brasil. Não somos contra os indígenas, tem que ter o espaço deles sim, mas se você pegar e olhar sobre aquilo que eles já têm e dividir o restante para cada brasileiro, com certeza eles vão estar muito mais bem beneficiados. Então, nós precisamos fazer com que esse marco temporal fique para que dê essa garantia para nós produtores rurais. O mais interessante que você comentou, abordou uma questão muito séria. É época de eleições, todo mundo faz promessas, os parlamentares, deputados estaduais, federais vão para lá, para Brasília, na tentativa de defender os interesses de cada estado e principalmente aqueles que são eleitos pelo agronegócio, defender também aquilo que é de direito do agronegócio. Muita conversa, muita promessa. Os parlamentares aí do estado de Santa Catarina estão cumprindo com aquilo que eles prometeram ou deixam a desejar nesse sentido, hein, Losivane? Eu sei que é uma pergunta que sobe um pouquinho, mas, poxa vida, né? Algo tem que ser feito, né? Há um acovardamento também dos parlamentares nesse sentido, não? Existem aqueles que são bons, mas às vezes a gente vê que são bons talvez só no discurso, porque é impossível a gente, se a maioria fosse boa, nós não teríamos chegado onde nós estamos. Eles teriam batido contra, teriam feito respeitar as leis que estão aí vigentes no país, não cada um lá do Congresso, do Supremo Tribunal Federal,
fazer a lei dele e assinar e todo mundo cumprir monocraticamente como eles têm feito, né? Então, eu vejo que os nossos parlamentares poderiam ser melhores. Tem parlamentares do lado do governo, do partido do governo, que está aplaudindo quando é derrubado o marco temporal, que fica fazendo piadinhas sobre o antigo governo, sobre coisas que não é verdade. Então, eu vejo com preocupação essa situação, porque se nós olharmos os parlamentares que nós tínhamos em gestões passadas, não falo dessa última que aconteceu aí, mas eles eram mais firmes. E aí, quando a gente vê o quanto que o governo já destinou de verbas parlamentares, de emendas parlamentares, para aprovar aquilo que ele quer, a gente vê que realmente a corrupção no Brasil ela é infinita, porque a partir do momento que você tem uma ideologia, você se elegeu por aquilo, você teve a confiança do povo sobre aquilo que você discursou na campanha, você não tem que ter preço quando vai lá para o outro lado. E, infelizmente, o que a gente vê é que os nossos parlamentares, todos eles têm seu preço. Então, é complicado, né? Já dizia Tião Carreiro na música dele, né? Todo dia, todo santo tem seu dia e todo homem tem seu preço. E parece que o Lula soube muito bem avaliar o preço de cada um para aprovar coisas que só vêm de encontro ao mal do povo como um todo. É só fazer um adendo, né? Tanto o Losivânio quanto o irmão são violeiros, né? Tocam viola mesmo, né? Mas tocam ali depois do dia intenso de trabalho, aí, uma coisa que, ao contrário de muitos, né? Tocam viola e falam da economia, da política como se fosse a mesma coisa, né? Mas o Losivânio toca muito bem a atividade com a qual ele está envolvido, a família, né? Praticamente todos os sucessores, né? Que você vai deixar sucessores, sem dúvida nenhuma, não herdeiros nesse sentido, né? Sucessoras, né? Mas a gente fala que, infelizmente, né, Losivânio, tem muita gente tocando o violão, a viola, deixando a água correr, né? A política está sendo muito assim, né? Sem dúvida. Eu vejo que os nossos parlamentares, se eles fossem firmes, nós teríamos um país que nenhum lugar do mundo seria igual a esse, na produção, com a qualidade. Olha, o tanto que se fala da Amazônia, mas se nós olharmos todas as regiões do país, elas têm o seu diferencial de produção. O nosso estado, que é pequenininho, que é 1,12% do território nacional, se nós olharmos, temos aí desde o litoral, com as fazendas marinhas, até o extremo oeste, com todos os tipos de produção, metal, mecânica, enfim, tudo se produz. Nós poderíamos fechar o nosso estado e seríamos um país muito rico. Não diferente do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo. Eu tenho certeza que nós seríamos uma Europa em 2, 3 anos. E se o governo trabalhasse para o povo e pelo povo, sem dúvida, nós teríamos estradas de qualidade, até no meio rural, não é só as principais SCs ou as BRs, né? A gente teria também ferrovias, teríamos aeroportos de qualidade, enfim, era uma qualidade de vida que hoje se espelha muito na Europa. Mas nós não somos uma Europa porque nós não temos capacidade de colocar lá gestores que façam pelo povo e não que o povo tem que fazer para eles. E não só o Brasil ganharia com toda essa pujança, produtividade, força, né, no mercado de trabalho. Aliás, Santa Catarina sempre teve, inclusive, sobra de vagas de trabalho para aqueles que são qualificados, né? Isso chama muito atenção, né? E ainda falta mão de obra ainda em alguns setores aí no estado de Santa Catarina, principalmente no agro, Losivânio. Nós só não somos piores nessa questão de produção, nessa questão de falta de mão de obra, porque vem muita gente de fora. Para ter uma ideia, esses dias passou uma reportagem que Chapecó está com 18 mil imigrantes que vieram, obviamente, de outros estados e 11 mil vieram de outros países para atender só essa região do oeste catarinense. Para ter uma ideia, Santa Catarina tem mais de 8 mil vagas de trabalho abertas. Aqui em Concórdia tem várias empresas grandes também, com cartaz pendurado nas entradas, colocando que contrata, se tem ali o quanto paga de salário, como que é a remuneração, os benefícios todos que tem, e não tem mão de obra. Quando você vai buscar uma mão de obra qualificada, é pior ainda. Você tem que ver numa empresa alguém que está descontente por algum motivo, fazer uma proposta melhor e trazer ela para trabalhar para você. Então, veja a que ponto que nós chegamos, né, com a falta de mão de obra.
nos grupos de suinocultura, semanalmente, tem produtores pedindo casal para trabalhar na propriedade rural. Então, isso é o grande entrave que nós estamos enfrentando, por isso que cada vez mais a modernização está indo para o meio rural, mas aí esbarramos num outro problema, porque para você modernizar uma propriedade, você precisa de máquinas potentes, e que essas máquinas potentes dependem de eletricidade boa, de energia boa, e às vezes não tem energia trifásica no meio rural para atender aquela demanda. Então, são várias questões, Sérgio, que tem que melhorar para que a gente possa realmente ser um país de primeiro mundo e poder usufruir isso com a nossa força de trabalho, através da qualidade de vida que nós precisamos no campo. Isso só um resumo do estado de Santa Catarina, condições geográficas, né, diferenciadas nesse sentido, né, que não tem aquelas grandes áreas extensas, né, boa parte das propriedades são pequenas, médias, né, e não só para suinocultura, setor de aves, para produção de leite. Aliás, falar de produção de leite, eu sei que a tua área é outra, né? Lógico, da suinocultura, mas tem contato permanente com os produtores também, com essa dificuldade com os preços do leite também no estado, não? Esses estão sofrendo também bastante essas variações de preços, né, Rosivânio? Sem dúvida, e entra na esfera política novamente, né? Abrir a importação de leite aí para países que nem têm produção, que ficam terceirizando isso, né? Então, nós temos uma atividade que é a suinocultura, mas ela casa muito bem com o leite, porque os dejetos suínos faz a fértil irrigação, e isso traz uma pastagem de excelência, onde mantém um bom rebanho produtor de leite. Então, a gente vê com preocupação essa situação do leite também, porque acaba atrapalhando aí o nosso produtor do meio rural, porque dificilmente uma propriedade ela tem só uma atividade rural, ela sempre é diversificada. Suinocultura e avicultura, suinocultura e leite, leite, gado de corte, enfim. Então, o produtor ele sempre olha muito para aproveitar e fazer a economia circular dentro da propriedade rural. Então, essa questão do leite e da suinocultura casa muito bem, e a gente tem conversado com muitos suinocultores que estão com leite também, mas as duas crises impactaram agora para que ele possa continuar melhorando cada vez mais dentro da propriedade rural. Bom, para finalizar, agradecer a tua conversa conosco, um bate-papo muito produtivo nesse sentido, Rosivânio. Gostaria que você fizesse mais uma vez, agora no finalzinho, um resumo do que está acontecendo na suinocultura no estado, né, com os preços hoje praticados, os custos de produção, por gentileza. Nós temos hoje um custo de produção, de momento, em torno de R$ 6,10, R$ 6,15, com um valor comercializado de R$ 6,25 a R$ 6,33, dependendo da região do estado. A nossa bolsa fechou em 6,33, e a gente vê que não tem suíno sobrando no estado, não tem animal pesado também para ofertar. A gente já teve uma demanda muito maior de suínos para fora do estado, e essa demanda já caiu. O estado hoje, regiões como o Braço do Norte, que é onde tem a maior concentração de frigoríficos pequenos e médios e a maior concentração de produtores independentes, mas mesmo assim já começou a ter que levar animais de outras regiões, até de outros estados, como o Rio Grande do Sul, para atender o abate daquela região. Então, por isso que a gente vê que o cenário ele está mais positivo para o produtor nesse final de ano, e a gente acredita, sim, que nas próximas semanas nós teremos aumento no valor pago ao produtor, porque também as indústrias estão entrando para comprar desses independentes, essas grandes indústrias, para fazer o estoque de final de ano. Então, acreditamos realmente que vai ser um final de ano mais promissor, além do que não há motivos, pelo que a gente vê, de produção de grãos sendo recorde, muito milho estocado, e estes então devem manter o preço estável daquilo que está hoje, fazendo com que o custo de produção também caia, aumentando a margem líquida para o produtor. Bom, as chuvas dos últimos dias aí no estado de Santa Catarina mais levaram problemas com a questão logística, algum problema mais sério nas granjas de suínos ou não? Não tivemos problemas nessa questão com as granjas de suínos, de destelhamento ou alguma coisa de perda dentro da propriedade rural. A preocupação sempre é com as estradas, que é um custo maior para chegar aos insumos e tirar a produção, porque realmente o nosso estado também, a geografia não é das melhores, então sempre há um desbarranco de terra, enfim, e tudo isso acaba afetando na produção. Mas, no mais, tudo está indo controlado, porque o tempo também deu uma enxugada, as máquinas conseguiram aí fazer as melhorias que precisavam e a produção segue.
Losivânio, Luiz e Lourenço, muito obrigado pela tua participação conosco, foi um prazer. Deixo o convite para que venha participar em outras ocasiões, trazendo sempre informações pontuais, né, pontuando as informações, tudo aquilo que é necessário para o produtor e chamando a atenção, né, dessa questão não só do mercado, quanto da questão política e da atenção que o Estado de Santa Catarina, vocês produtores de suínos, merecem. Sem dúvida, a gente tem todo o nosso apoio a vocês aqui, o nosso respeito. Nós é que agradecemos sempre a oportunidade e até uma próxima. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bom, conversamos com Losivânio, Luiz e Lourenço, fazendo esse raio-x, trazendo um panorama do que acontece na suinocultura no estado de Santa Catarina, que é um termômetro do setor em todo o Brasil. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima. Obrigado pela atenção de todos e até logo mais.